Olá pessoal, aqui de volta para o resumo da semana do estudo sobre as definições de lógica, seus métodos e tipos. Apresentamos inicialmente 4 questões que nos serviram de norte para o andamento das definições iniciais. Primeiro, o que é a lógica? Segundo, para que serve a lógica? Terceiro, como classificar a lógica? E por fim, como a lógica se divide? Diante dessas perguntas, seguimos elucidando o termo lógica e vimos que esse termo vem da palavra grega logos, que é um termo equívoco que possui pelo menos 5 significados: palavra, proposição, oração, razão e pensamento. Coloquei em destaque uma definição de Aristóteles retirada dos primeiros analíticos, onde o filósofo afirma que a lógica é a ciência da demonstração e do saber demonstrativo, cujos objetos são a proposição, os termos e o argumento, na forma silogística. Também vimos outras definições da lógica. Por exemplo, o Joseph Dopp afirma que a lógica formal é uma ciência que determina as formas corretas ou válidas de raciocínio. Já Lyard diz que a lógica é a ciência das formas do pensamento. Goffredo Telles Jr. afirma que a lógica é a ciência da argumentação, enquanto esta é diretiva da operação de raciocinar. Por fim, vimos também a definição de Irving Kopp. A lógica é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. E por fim, Stuart Mill, que define a lógica como a ciência das operações do espírito que concernem a estimação da prova. Na sequência, mostrei para que serve a lógica a partir de 5 proposições. Primeiro, a lógica serve para aclarar ideias e pensamentos. Segundo, a lógica formal ajuda a compreender a diferença entre verdade e validade. Terceiro, também auxilia a identificar proposições e argumentos. Por fim, evitar e combater falácias e, para fechar, treinar habilidades de prova de argumento e também entender aspectos formais da filosofia. Rapidamente apresentei a divisão da lógica em 2 grupos: as lógicas clássicas e as lógicas anticlássicas. As clássicas são a lógica aristotélica, a lógica modal, a lógica epistêmica e a lógica deôntica. As lógicas anticlássicas, que negam 1 ou 2 ou 3 princípios da lógica formal, são as intuicionistas, as paraconsistentes, as não aléticas e as não reflexivas. E encerramos com a divisão dos métodos da lógica. Vimos que dedução e indução são, portanto, métodos ou instrumentos de organização do raciocínio. A primeira envolve a pretensão de verdade, a segunda envolve apenas a probabilidade da verdade. Na próxima semana, iniciaremos o estudo sobre os princípios. Até lá!